Bom dia. Eu convido você, então, a abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 9. Vamos ler os versos de número 1 ao verso número 7. Esse será o texto que faremos a exposição bíblica nessa manhã do dia do Senhor. Gênesis 9, verso 1 ao verso 7. Assim diz o Senhor. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, e povoai a terra, e multiplicai-vos nela. Senhor Deus bendito, tua palavra foi lida nesta manhã e agora será proclamada ao teu povo. Fala conosco, Senhor, por meio da tua verdade. Transforma-nos. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Afasta de nós as dispersões e nos edifica com a tua verdade. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém e amém. Meus irmãos, ao longo da história, diversas catástrofes aconteceram no mundo. No século XII, a cidade de Alepo, na Síria, foi destruída e mais de 200 mil pessoas foram mortas por causa de um terremoto de alta magnitude. No século XIV, a peste negra matou milhares de pessoas. Estima-se que aproximadamente mais de 100 milhões de pessoas em toda a Europa tenham sucumbido a essa terrível doença. No século XVI, mais precisamente em janeiro de 1556, mais de 97 condados das províncias de Shaanxi, na região leste da China, sofreram com um terremoto que destruiu cerca de 1.300 km², chegando a matar 60% da população. No século XVIII, estima-se que mais de 400 mil pessoas morreram por ano devido à varíola. E no século XIX, estima-se que uma cheia do Rio Amarelo, Huanghe, tenha devastado grande parte das plantações à beira de suas águas e mais de 1 milhão de pessoas que moravam às margens desse rio. No século XX, o mundo sofreu com a morte de aproximadamente 100 milhões de pessoas em um ano pela famigerada gripe espanhola. Já no século XXI, o mundo tem assistido à devastação que o coronavírus tem provocado no mundo inteiro. Já são mais de 395 mil mortos, meus irmãos. Diante dessa situação de catástrofe, diante dessa situação de cataclismas, eu pergunto, o que essas catástrofes e essas pandemias têm em comum? Talvez a resposta imediata que venha à sua mente seja a de morte. E se eu refizer a pergunta? Mas dessa vez, se eu comparar todos esses desastres e essas pandemias ao dilúvio, ao texto que nós acabamos de ler, que resposta você daria? Certamente, a sua resposta seria a preservação da vida. Meus irmãos, hoje na exposição de Gênesis 9, dos versos 1 ao verso 7, nós trataremos acerca da importância da vida humana para Deus. Deus, em sua graça, em sua misericórdia, após o dilúvio, dá 3 ordens importantes e fundamentais para a preservação da vida a Noé. Vejamos então a primeira delas. Deus ordena a Noé que
que propague a vida humana. Veja aí e releia juntamente comigo o verso de número 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Após as águas do dilúvio baixarem, Noé e sua família e os animais que estavam na arca saem da arca que Deus havia ordenado que fosse construída, para que tanto Noé e sua família como os animais não fossem mortos no cataclisma diluviano. Ao saírem da embarcação, Noé então ergue um altar e adora ao Criador por meio de um sacrifício. A Bíblia diz que ele toma 2 aves limpas e oferece como holocausto sobre o altar. Você pode conferir isso ao final do capítulo 8, poucos versos que antecedem aí o capítulo 9 que lemos aqui de 1 a 7. Deus então recebe o sacrifício como aroma suave e ali estabelece uma aliança graciosa com Noé, pois ainda que o coração do homem fosse maligno, Deus não tornaria a ferir todo vivente enquanto durasse a terra. A partir dessa promessa, então, meus irmãos, Deus abençoa a Noé e a sua família. Abençoa a nova raça humana, uma vez que Noé tipifica o representante da nova humanidade. Ao abençoá-lo, Deus lhe dá uma nova ordem. Veja, ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Observe que essa nova ordem é, na verdade, a repetição literal da antiga ordenança dada ao primeiro representante da raça humana, ou seja, dada a Adão. Se você voltar para o capítulo 1 de Gênesis, verso número 28, você vai encontrar a mesma ordenança. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Perceba que a bênção que Deus concede a Noé e sua família acontece posteriormente ao sacrifício que ele apresenta a Deus. Isso nos mostra, meu querido irmão, que a ordem para a fecundidade é uma confirmação por parte de Deus de que a paz foi restabelecida e que a vontade do Criador em ver o mundo criado sendo habitado pelo ser humano permanecia, então, ativa. Ativa, meus queridos. E veja como o amor de Deus é grandioso. Mesmo um homem continuando em seu estado corrupto em sua natureza, totalmente depravado em seu ser, ainda assim, o Senhor, por amor de sua palavra, seu nome lhes promete vida. Não é à toa que João diz no Evangelho que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembre-se, meu querido irmão, que o autor de Hebreus coloca Noé em sua galeria dos heróis da fé. Assim como Abel e Enoque, Noé também creu. Hebreus 11, 7 diz que pela fé Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E que, sendo temente a Deus, construiu então uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A vida, meu querido irmão, é uma dádiva de Deus. Uma bênção e que não pode ser desprezada por ninguém. Deus abençoa a Noé com uma graça especial, com uma graça espiritual, sem a qual ninguém pode andar em retidão na presença dele. Observe que Deus abençoa Noé para que ele pudesse completar a obra para o qual havia sido designado, a de repovoar a terra. Ah, meu querido irmão, igualmente assim também fomos todos nós chamados pelo Evangelho para repovoar o mundo com uma nova humanidade. Uma humanidade redimida pelo sangue de Jesus Cristo. Uma humanidade que é luz, que salga essa terra tão insípida. Portanto, não fique ocioso, mas seja fecundo, multiplique. Assim como Noé foi abençoado com um novo mundo, liberto do pecado, nós também que cremos no Senhor, recebemos um reino, um novo céu e uma nova terra.
Mas como diz o Senhor, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Veja, observe ainda que a bênção divina não apenas ratificou a propagação da vida, mas também sua condição perante a criação, apesar das consequências do pecado. Veja aí o que Deus diz nos versos 2 ao verso número 4. Ele diz: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aqui, então, chegamos à segunda ordem para a preservação ou sustentação da vida. E a ordem é que a vida deve ser sustentada, e Deus provê os meios para isso. Veja, o homem criado à imagem e semelhança de Deus continuaria sendo um mordomo do mundo criado. O homem, meus queridos irmãos, foi o único ser, segundo as Escrituras, criado por Deus à sua imagem e semelhança. Os animais e as demais criaturas foram feitas para se curvar diante dele por causa disso. Observe que, mesmo sendo estes ferozes e poderosos, no entanto, sucumbem diante da imagem do Criador. Mesmo com a queda, os animais, ao olhar para o homem, o temeriam. Apesar da queda, o homem continuaria a prevalecer sobre eles, sobre as demais criaturas. Mas, como diz o próprio Deus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Observe que nessa relação, devido às consequências do pecado, os outros seres vivos, que também haviam sido criados por Deus, continuariam sendo dominados pelo homem. É certo que não de forma pacífica como antes da queda, mas seriam ou continuariam sendo dominados pelo homem, lhes servindo inclusive de alimento, porque nas mãos dos homens estavam sendo entregues. O homem agora poderia utilizá-los como alimento, como diz no verso 3. Veja aí o que diz o verso número 3. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Vejam, o texto do verso 3, juntamente com o texto de Gênesis 1, 29, tem feito muitos deduzirem que antes do dilúvio, a dieta dada por Deus ao homem era um tipo de dieta vegetariana. Isso é possível, mas não é isso que o texto está afirmando. Como bem diz o reformador João Calvino, Deus aqui não concede aos homens mais do que ele havia dado anteriormente. Ele apenas restaura o que foi retirado para que eles possam novamente entrar na posse daquelas coisas boas das quais foram excluídas. Porque como antes haviam oferecido sacrifícios a Deus, veja, haviam oferecido sacrifícios a Deus e lhes era então permitido matar os animais selvagens, cujas peles e pelos podiam fazer roupas e tendas para si. Logo, meus queridos irmãos, eu não consigo enxergar que eram anteriormente proibidos de se comer a sua carne. E sendo assim, o texto então nos afirma que Deus outorgou ao homem o direito de matar um animal para se alimentar de sua carne, preservando assim uma prática comum da humanidade. Veja, tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Entretanto, o homem não poderia se alimentar de cadáveres e nem ingerir o sangue. Veja aí o que diz o verso número 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Observe que a proibição de Deus se aplica ao consumo de carne com sangue, seja de animais vivos ou de animais abatidos, os quais o sangue não foi adequadamente drenado na morte. Essa proibição, dirigida prioritariamente contra a selvageria e a crueldade humana para com as demais criaturas vivas, além de uma forma direta de respeito à sacralidade da vida, é vista também no tocante à importância do sacrifício dos animais, onde o sangue oferecido era visto como sendo sede da alma e da vida, o que denotava, mais precisamente, a rendição da própria vida íntima, da própria essência da vida do homem a Deus.
Ah, meus queridos, percebe então que a violência e a agressividade, condenados aqui por Deus, em sua essência, refletem um desprezo pela vida. O ato de matar por matar é pecaminoso diante de Deus. A vida de qualquer ser vivo não pode ser supervalorizada. Isso é um fato em detrimento da vida humana. Mas também ela não pode ser desprezada. Os animais, ainda que não tenham sido criados à imagem de Deus, ainda assim são criaturas feitas pelo próprio Deus. Infelizmente, muitos se esquecem disso. Não são raras as tristes cenas de extermínio de animais, de maus tratos, de selvageria, produzidos pelos homens, que matam os animais, os demais seres vivos, pelo simples prazer de matar. Saiba que não há justiça naquilo que Deus não ordena. Ainda que Deus nos tenha ordenado e permitido que matássemos os animais para nos alimentar, estes não poderiam ser mortos de maneira cruel e nem infame. Deus não nos dá o direito de tratá-los de forma indigna. Deus vê, irmãos, que Deus há de punir todo o pecado. Como bem diz nos versos 5 a 7, veja, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicáveis nela. A preservação da vida humana é posta aqui em realce nesses versos, meus queridos irmãos. E é assim que chegamos, então, à terceira ordem de Deus para a preservação da vida. A vida será paga com a vida. Observe que, após ter proibido o homem de agir de forma pecaminosa contra as demais criaturas que Deus entregou em suas mãos, o Senhor agora ratifica a importância da vida humana. Nestes versos, Deus reitera a importância da vida humana, atribuindo ao homem o poder de julgar. Ele diz, veja aí, verso de número 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu sangue. Aqui, meus queridos, nós temos claramente a instituição de um governo temporal que faz uso da espada para garantir a preservação da vida. O reformador Martinho Lutero dizia que, por essas palavras, quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu sangue. O governo temporal é estabelecido e a espada é colocada na mão do homem pelo próprio Deus. Mas veja que esse poder, no entanto, não era para ser exercido irrestritamente por qualquer indivíduo, como um tipo de justiçamento, ou melhor, uma vingança pessoal, mas exercido por aqueles que, separados por Deus, eram colocados nessa condição. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 19, por favor. Levítico capítulo de número 19 e verso de número 18, por favor. Levítico 19 e verso de número 18. Veja aí o que diz o texto sagrado. Levítico 19, verso de número 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou
o Senhor. Meus irmãos, ao Senhor e somente ao Senhor pertence a vingança. O apóstolo Paulo, citando Deuteronômio 32 e verso 35, diz em Romanos 12, 19, não vingueis a vós mesmos. Observe que o mandamento de Deus não sanciona a vingança ou a justiça com as próprias mãos. Na verdade, o mandamento estabelece as bases para os direitos judiciais dos poderes que são divinamente designados, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 13, dos versos 1 ao verso 4. Por favor, me acompanhe na leitura. Abra sua Bíblia agora em Romanos. Vá lá para a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Veja aí o que diz os versos de número 1 aos versos de número 4. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Se o assassinato deveria ser punido com a morte, porque destruía a imagem de Deus no homem, é evidente que a imposição da punição não deveria ser deixada ao capricho dos indivíduos, mas pertencer àqueles que representam a autoridade e majestade de Deus, ou seja, os governantes divinamente designados, que por essa mesma razão são então chamados. Ora, meus irmãos, o texto em questão, perceba, lança as bases para o governo civil e designa um complemento fundamental para a continuidade inalterável da ordem da natureza que havia sido prometida à raça humana no tocante ao seu desenvolvimento posterior. Como diz a Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 23, verso 1. Deus, o Senhor e Rei de todo mundo, ordenou o magistrado civil para estar sobre ele e sobre o povo. E isso para a sua própria glória e para o bem público. Veja, e diz mais, e diz, e para este fim o armou com o poder da espada para a defesa e encorajamento daqueles que são bons e para a punição dos malfeitores. O magistrado civil, meus irmãos, tem, portanto, a obrigação, através da autoridade que lhe foi concedida pelo próprio Deus, de fazer com que a paz seja preservada e todas as ordenanças de Deus sejam devidamente estabelecidas, administradas e observadas. Esse é o meio pelo qual o Altíssimo, o Senhor, Deus, em sua providência, garante que a ordem de fecundidade e multiplicação seja plenamente cumprida, como diz no verso 7. Veja aí, volte lá para Gênesis, capítulo 9, por favor. Como reitera o Senhor, veja aí. Capítulo 9. E verso número 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos. Povoai a terra e multiplicai-vos nela. Meus irmãos, eu quero concluir a exposição dessa noite trazendo algumas aplicações importantes para nós. Nós precisamos nos lembrar que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que atentar contra a vida humana é atentar contra o próprio Deus. Ainda mais quando essa vida humana é uma vida remida por Cristo. Pois assim não atenta contra a criatura, mas contra o Filho do Deus vivo, o qual somos corpo e ele o cabeça. Portanto, meu querido irmão e minha querida irmã, que nos acompanha nessa transmissão agora pela manhã, que o Senhor nos abençoe e nos faça então repelir de nossos corações a inveja, a cobiça, o adultério, a desonra, o ódio, a ira ilícita, a paixão excessiva
o desejo de vingança, o uso pecaminoso da comida, da bebida, do trabalho, dos lazeres. E que jamais, meus irmãos, venhamos oprimir, maltratar, humilhar ou perseguir alguém. Pois como diz o Senhor da justiça, o Senhor do amor, o Senhor da graça, o Senhor Jesus, aquele que se ira sem motivo contra o seu irmão, comete assassinato, deve ser levado a julgamento. Que jamais atentemos contra a vida de nosso próximo, e nem muito menos, meus queridos irmãos, contra a nossa própria vida. Que jamais nos precipitemos julgando o nosso próximo por nossa própria justiça. Antes, seja o Senhor sempre o nosso juiz. Que antes seja o nosso coração tomado pela justiça que procede de Cristo. E com o amor que com Ele, e que o amor que Ele nos amou, que possamos, então, amarmos uns aos outros também. Que Deus abençoe a sua manhã, que o Senhor abençoe seu santo dia, nos dando paz e nos concedendo da sua graça para obedecermos e lhe prestarmos o culto que lhe é devido, também nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, bendito e santo, te louvamos em toda a beleza da tua santidade, te agradecemos pela tua palavra, lida e pregada aos nossos corações nessa manhã. Continua, Senhor, a nos ensinar e nos ajuda a viver pela verdade que tu tens nos ensinado, dia após dia, domingo após domingo, dia do Senhor após dia do Senhor. Abençoa teus filhos que nos acompanham neste canal. Ajuda-os a se deleitarem no teu dia santo, nos abençoando com a bênção da tua palavra, da tua verdade e do teu amor. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém.